Graça e paz, amados, quem fala é o pastor Jefferson Tinoco, da Igreja Batista em Parque Chapecó, e eu quero compartilhar com você nesse dia tão especial, nessa sexta-feira tão marcante na nossa história, dois versículos da palavra de Deus que explicam o que significou para nós então e o que significa até hoje, uma vez que o efeito daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz dura até hoje e durará durante toda a eternidade, traz consequências eternas para a nossa vida. O apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24 e 25, ele diz o seguinte, olha, ele mesmo, Jesus, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Glória a Deus por isso. O apóstolo Pedro então mostra como estava a situação do mundo naquela época e como se encontra hoje. Muitas pessoas ainda se encontram como ovelhas desgarradas, longe do pastor que é Jesus, longe do seu Salvador, longe dos propósitos de Deus. Isso acontece desde o momento em que o pecado entrou nesse mundo com Adão. A Bíblia mostra para a gente em Romanos capítulo 5 que através do pecado de um só homem, diz lá no versículo 18, assim como uma só transgressão entrou no mundo e condenou todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, desde Adão, o pecado entrou nesse mundo e contaminou toda a raça humana. E a Bíblia diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, com esse afastamento, não havia como nós vivermos o que Deus tem para nós. A nossa consequência, como diz em Romanos 6,23, o resultado do nosso pecado é a morte, o afastamento para sempre da presença de Deus. Então, Deus viu que o homem não tinha menor capacidade, menor condição de voltar para ele por meios próprios, por boas obras, por religiosidade, enfim, por qualquer outra coisa que ele pudesse fazer. Então Deus resolveu mandar o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, vir a esse mundo e nos levar a viver aquilo que Deus tinha para nós, a voltar novamente para Deus, porque Jesus Cristo falou então que ele é o caminho, o único caminho que nos leva até Deus. Ou seja, só através dele nós voltamos a viver aquilo que Deus tem para nós. E o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que ele é o único mediador entre Deus e o homem. É o único que nos liga até Deus. Mas ninguém, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então a palavra de Deus mostra para nós o propósito de Jesus Cristo vir a esse mundo, ele morrer nessa cruz, se entregar por amor a nós. E a Bíblia diz que ele levou os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. Era comum o sacerdote, então, quando pegava o bode, colocava a mão na cabeça do bode, chamado bode expiatório, e simbolicamente ele passava os pecados para aquele bode, simbolicamente. O que Jesus Cristo veio, ele veio a ser no lugar desse bode expiatório, ele veio ser o Cordeiro de Deus, que levou os nossos pecados, que tirou o pecado do mundo e nos deu uma nova chance de viver o projeto de Deus para a nossa vida. Glória a Deus por isso. E o projeto de Deus para a nossa vida, como diz aqui, é para que nós morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça de Deus. Para que nós não sejamos mais ovelhas desgarradas, mas para que nós então, através de Jesus, nosso supremo pastor e bispo das almas, nós nos convertêssemos, mudasse nosso caminho, entregarmos nossa vida para Jesus Cristo, o nosso único mediador e salvador, e voltássemos a viver o projeto de Deus para a nossa vida. Você entende o quão importante é esse dia para você, para a sua família, para toda a humanidade? Se Jesus não tivesse vindo, eu não estaria nem gravando esse vídeo e você não estaria ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida. E acredite, querido, a paixão de Cristo, ela não terminou na cruz. Ele te ama muito e quer que você viva o que Deus tem para você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.